Aqui, ó, arquivo novo. E ele vai ter aqui, nas predefinições, né? Tem aqui os tipos de mídia que você vai trabalhar. Então, ele tem foto, vai ter tipos de papel, né? Web, dispositivos móveis, filme e vídeo. No caso aqui, a gente vai trabalhar com papel. Aí pode ser, sim, papel internacional aqui, o paper, international paper aqui. E vamos usar o famoso A4, que é o que a gente trabalha o tempo inteiro. A única coisa que a gente vai mudar aqui, para não ficar muito pesado, é que como a gente não vai imprimir a princípio, a gente não vai pegar isso aí e vai imprimir, que a gente vai primeiro praticar, a gente vai mudar a resolução aqui, ó. Na resolução, ao invés de 300 dpi, né, a gente vai colocar 72, que a gente vai trabalhar com tela. Então, e mudar isso aqui de milímetros para pixels. Tá? Então, vai ter a mesma proporção do A4, a diferença é que vai estar na resolução bem menor. Tá certo? A resolução que eu digo é a mesma proporção, porém o tamanho de pixels, né, vai estar menor, que vai ficar mais leve da gente trabalhar. Então, a gente vai precisar ficar criando uma fonte gigante ou ampliando isso e tal, para poder mexer. A gente vai conseguir trabalhar com os números que o Photoshop já dá para a gente, sem precisar ficar aumentando muito. Tá? Claro que no Illustrator isso não vai ser possível, porque quando a gente passar para lá, ele realmente vai ter essa característica de trabalhar com vetor, resolução para ele de objeto não tem tanta diferença. Na verdade, ela não distorce, né? Então, vou dar OK e ele vai criar esse documento para mim. Bom, imagem dentro do Photoshop, tratamento, né? A gente vê que, no caso que eu criei um documento novo, eu tenho aqui o meu layer, que é essa camada aqui, ó, que é a minha folha em branco. E as ferramentas de texto estão localizadas aqui, onde tem esse T grandão aqui, ó, oTzão do Photoshop aí, ó. Tá? Então, o Photoshop tem 4 tipos de texto que você pode digitar. Você tem o texto horizontal, que é o normal que a gente vai trabalhar, o texto vertical, e ele tem outros 2 tipos de texto que, na realidade, são os primeiros que tiveram no Photoshop para trabalhar com texto. Antes do Photoshop, ele não tinha caractere, ele tinha só seleção. Então, para a gente criar texto dentro do Photoshop, a gente primeiro criava a seleção, depois pintava essa seleção, preenchia. Então, ele não tinha as características de texto que a gente tem hoje. Hoje não, hoje o Photoshop ele tem um editor de texto, como qualquer outro programa. A diferença é que você não vai digitar um texto de trabalho, por exemplo, você não vai digitar sua monografia, sua tese dentro do Photoshop, né? Ninguém é doido de fazer isso. Por quê? Texto no Photoshop é texto artístico, texto gráfico. É um texto para você colocar uma informação de uma forma diferente. Na realidade, é passar essa mensagem de texto com um gráfico diferente, é feito mais para texto decorativo do que texto informativo. Quer fazer texto informativo dentro dos programas da Adobe, usa o InDesign, que aí sim, ele é um editor de texto para diagramação, ele tem uma página, imposição, impressão, coluna, etc, etc, etc. Até no Illustrator dá para fazer 1, 2 páginas, não vai fazer 20, 30, nem 40 páginas. Então, por isso que ele tem essa separação. Photoshop é texto gráfico, artístico. Illustrator, um pouquinho mais de texto, mas continua sendo ilustração. InDesign não, InDesign é diagramação mesmo. Você vai fazer uma revista inteira, com 100 páginas, mais as capas, mais o índice, etc, etc, InDesign. Tá? Talvez a gente tenha uma aulinha dele para entender o fundamento. O bacana é que todos se parecem. Então, essas ferramentas aqui, nome de ferramenta, ícone de ferramenta, são bem parecidos. Tá? Então, quando a gente for lá para o Illustrator, a ferramenta texto vai ter esse mesmo formato, alguns ícones e algumas ferramentas serão idênticas. Nesse caso aqui, a gente vai usar o horizontal, Type Tool, o texto horizontal. Tá? E aí fica a característica interessante de todos os programas da Adobe é o seguinte. Por que eu gosto de deixar essa barra aqui e essa daqui? Porque o Adobe ela funciona da seguinte forma. Assim que você seleciona uma ferramenta aqui, ó, clica no botão, as opções que tem aqui em cima nessa barra são referentes a esse botão que está clicado. Então, se eu quero trabalhar com texto e vir aqui em cima para pegar as opções de texto e não está aqui, é porque eu não estou com o botão texto pressionado. Tá? Então, é muito fácil de saber se você está na ferramenta certa ou não. Nesse caso aqui, quando eu cliquei em T, no Tzão aqui, ó,
automaticamente ele me deu as opções de texto. E a gente vai ver cada uma delas agora, que são bem interessantes. Outra coisa que ele muda é que a minha setinha, que estava lá antes, quando eu encostava aqui, agora virou aquela famosa capitulação de inserção de texto, né? Que é aquele izinho esquisito, né? E tal. E aí, se eu quiser começar a digitar, basta clicar. Agora, presta atenção antes de vocês clicarem. Tem duas formas de você criar texto no Photoshop a partir dessa ferramenta. Na realidade, três. Você pode criar um texto simples a partir de uma única linha, a partir da inserção do primeiro caractere. Você pode criar caixa de texto. E você pode também criar texto em cima de caminho, que eu vou mostrar mais na frente. Se eu quero criar uma única linha de texto e depois ir criando outras, basta eu clicar uma vez. Então a gente vai fazer junto, tá? Nós vamos clicar lá no tesão. Vamos vir com o nosso mouse aqui em cima, ó, vamos clicar uma vez. Não preocupa se está grande, se está pequeno, se está com a fonte ilegível. Isso tudo a gente pode mudar depois. A partir do momento que você clicou uma vez, duas coisas que a gente tem que notar aqui. Primeira, aquele layer, que é a minha página aqui, ó, na direita, está lá a página em branco, background, e acima ele criou um layer específico de texto. Esse layer é reconhecido porque ele tem lá o T do Photoshop. Essa é a primeira observação, tá? Então ele separa o que é gráfico do que é texto. Então você vai saber que, se você pode editar o texto, esse texto tem que estar com esse formato no layer. Se esse texto que tiver digitado não tiver, o layer dele não tiver esse formato T, você não consegue editar, ele virou uma imagem. Então ele já é gráfico, você não consegue mudar a fonte, não consegue mudar mais nada referente a caractere nele. Enquanto ele está nesse formato aqui, ó, tesão, layer de texto, eu consigo alterar. Beleza? Ou seja, está piscando, eu posso digitar texto. Pronto. E ele vai ficar ali para digitar. Funciona igual a qualquer outro editor. Dei Enter, ele muda de linha, eu continuo digitando. Tá certo? Backspace, Delete, tudo vai funcionar igual ao texto normal. Shift, capitulação, caixa alta, etc. Bom, uma vez que eu já fiz isso, meu texto já está digitado, não quero mais mexer com ele. Basta você clicar em qualquer outra ferramenta e o seu texto vai ficar aqui como texto, igual eu escrevi ali, ó. Tá? Se eu quiser mudar esse texto de posição, eu uso a ferramenta de mover. Tá? Aqui, ó, venho nessa primeira setinha, clico. E aí eu posso pegar o texto, ó, e colocar ele em qualquer posição da tela. Criei o texto aqui, quero editar ele. Errei, eu quero digitar outro texto, quero mudar a fonte, quero mudar, etc, etc. A única coisa que você precisa fazer é o seguinte: selecionou aqui o layer, clicou nele, clicou uma vez lá no T, da barra de ferramentas. A partir do momento que você está com o layer selecionado, clicou no T aqui, ó, você pode vir aqui e alterar a fonte, por exemplo, que é a primeira opção dessa barra de cima. A primeira opção que eu tenho aqui, ó, se eu clicar aqui dentro, eu posso clicar na setinha para olhar a fonte que eu tenho, ou eu posso clicar aqui dentro e usar a seta do teclado, a setinha para cima e para baixo do teclado, e ele vai alterando o texto para mim. Então, eu clico uma vez aqui, ó, depois que eu cliquei no T, clico uma vez aqui, e aí eu posso vir na setinha, ó, e escolher a fonte. Essa fonte vai variar de máquina para máquina, tá? Por exemplo, na minha máquina eu já instalei algumas fontes, na máquina de vocês pode ser que tenha mais ou menos fontes, isso vai depender das fontes que você utilizou. Quer uma fonte diferente? Eu vou passar um site aqui agora para vocês, que chama Blue Vertigo. Vou até escrever aqui, aproveitar que a gente está usando o texto. www.bluevertigo. Vou até diminuir a fonte. Vou aproveitar e mostrar aqui como é que diminui fonte. Então, vou colocar aqui, ó, do lado, aqui para o lado tem aqui, ó, tamanho. Tá 60 px no meu caso aqui, ó. Se eu coloco lá, por exemplo, 30, olha lá, já diminuiu. Tá? Aí você pode selecionar o texto normal, igual a gente faz no Word, no Wordpad, bloco de notas. Seleciona o texto, clica e arrasta aqui, ó. No caso aqui é o bluevertigo.com.ar, tá? Então esse site aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa interessante nele. Porque lá ele vai ter links para vários sites de fontes gratuitas, tá?
deixar aqui de novo, olha lá, bluevertigo.com.ar, tá? AR. Realmente, tá? Então, selecionei aquela ali, escolhi uma fonte para ela. Selecionei a outra, escolhi outra fonte. Basta selecionar o pedaço do texto que você consegue alterar a fonte. Olha lá. Então, lá no Bluevertigo, eu vou ter aqui, ó, assim que entrar. Eu tenho aqui, ó, esse Bluevertigo é um repositório de links relacionados a design gráfico. Ou seja, eu tenho várias colunas aqui, ó, separadas por categorias, que é, no caso, Stock Photo, são imagens gratuitas. Então, todos esses links que estão dentro de Stock Photo aqui, ó, free, são Stock Images gratuitos. Ou seja, você pode baixar e não precisa pagar direitos para essas fotos. Então, além de fotos, ele tem aqui também mais na frente, ó, vai ter clipart, fontes free. Então, todos esses sites aqui, ó, todos esses que estão aqui, ó, são sites onde você pode baixar as fontes. Existem vários tipos de fontes, gratuitamente. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, da fonte, instalar na sua máquina e usar, tá? E aí você tem aqui fontes por categoria, né? Então, por exemplo, aqui, ó, LCD, Tecno, LCD. Então, ele vai separar a categoria de fontes digitais para você poder utilizar. Gostou de uma dessas fontes? Tem aqui o botãozinho, ó, baixar. Ele vai baixar o arquivo. E você pode instalar no Windows. Voltando à explicação aqui, então, ó, essa outra caixinha que a gente tem aqui, ó, eu vou colocar tudo como uma única fonte. Isso aqui, dependendo da fonte, você vai ter se ela é negrito, itálico, regular, sublinhado. Então, tem fontes que a gente vai ter as opções. Por exemplo, essa aqui, ó, eu tenho regular e itálica, tá? A mesma fonte, né? Tem fontes que não vai ter nenhuma, vai ser uma opção só. Tem fontes que vai ter mais opções ainda do que essas duas aqui. Olha lá. Vou colocar aqui. Vou apagar isso aqui. Então é o tipo que a fonte vai mostrar para você. Ver se essa aqui tem. Então essa aqui, por exemplo, ó, tem itálico, tem bold, que é negrito, tem bold itálico. Isso vai depender de cada fonte, né? Se a pessoa criou a fonte e colocou cada um desses parâmetros na fonte, você vai poder utilizar. Se não tem, só se você distorcer ela com a ferramenta de distorção mesmo. Aqui é o tamanho, que eu já tinha mostrado. Agora, esse tamanho máximo que ele coloca aqui, 72 dpi, isso é arbitrário, mas você pode alterar, se quiser, na mão. Então, por exemplo, eu quero maior que isso. Basta vir aqui e digitar. Eu não quero 72, eu quero 120. Ele aumenta. Tá? Ou, você pode fazer também o seguinte, ó, usar a setinha, clica aqui uma vez aqui dentro, quando ele selecionar o número, põe para cima, ó, você vai aumentando, põe para baixo, ele vai diminuindo. Tá? Então, você pode fazer também aí com a seta do teclado, as direcionais do teclado aí. Seleciona o texto, clica uma vez aqui dentro, para cima, para baixo. Essa outra opção que eu tenho aqui, ó, é o tipo de acabamento que ele vai dar para a fonte. Dependendo do tipo de texto, se você vai colocar o texto muito próximo, vai aumentar muito o texto, o tamanho do texto, esse aqui dá um acabamento melhor, ele vai deixar mais suave as bordas, no caso do smooth, vai deixar mais rígida ou mais quadriculada. Ou se você não quiser pôr nenhum acabamento, olha só como é que fica, ó. Tá vendo? Sem nenhum acabamento, nome. Quando eu coloco smooth, olha lá, ó, ele suaviza. Tá dando para enxergar aí? Olha lá, ó. Sem acabamento. Vou colocar aqui o crisp. Melhorou. O smooth
melhora mais ainda, tá? Bom, para texto simples, eu vou mostrar isso aqui. Vamos clicar de novo, vamos criar uma outra camada de texto. Vamos clicar aqui fora, ó, clicar na setinha. Vamos clicar de novo no T. Só que dessa vez a gente vai fazer um texto de um jeito diferente. Tá? Ao invés de clicar uma vez, para poder criar uma única linha de texto, a gente vai determinar uma área para ele, uma caixa. Então, ao invés de você clicar uma vez, você clica e segura e arrasta para determinar o tamanho de caixa de texto. E aí, o Photoshop vai criar para você uma caixa. Claro que você pode aumentar o tamanho, pode rotacionar, pode posicionar, fazer várias coisas. Mas ele agora tem uma área limitada para esse texto que você digitou. Tá? Então, quando eu clico e arrasto, eu crio caixa de texto. Tá certo? Então, se eu começar a digitar aqui, ó, ele chegou no final ali, ele automaticamente passa para a linha de baixo. Ele tem um limite para digitar esse texto. Certo? Então, eu vou colocar um tamanho menor aqui, antes de começar a digitar. Eu vou colocar 14, mais ou menos, que aí eu posso digitar várias linhas e a gente vê as formatações que eu posso ter. Então, olha lá, começa a digitar, ele quebra a linha e vai fazendo o texto, de cima e embaixo. Beleza? A partir daqui, isso aqui já faz sentido eu utilizar. Porque antes eu tinha um único texto, não ia conseguir ver a questão do que a gente já até estudou na aula passada, que é o alinhamento, né? Então, quando eu seleciono aqui, ó, ou simplesmente seleciono o layer, quando eu clicar em texto aqui, o alinhamento que está, o padrão é qual? O que a gente usa sempre, que é o esquerdo. Só para a gente enxergar melhor, esse aqui, esquerdo. Quando eu clico aqui no central, ele já pega meu texto e centraliza. E quando eu clico aqui, ele vai para a direita. Então, esse aqui é o alinhamento de texto. Certo? Agora, se eu quero mais detalhes de parágrafo, e o Photoshop tem isso também. Por exemplo, eu quero um espaçamento maior entre as linhas. Quero espaçamento menor ou maior entre as letras da palavra. Entre os caracteres daquela palavra. Aí eu posso clicar nessa caixinha aqui, ó. Lá na frente. Já eu chego nessa aqui, tá? Aqui, ó. Eu abro essa caixa de caractere e tenho também aqui a caixa de parágrafo. Aqui eu vou ter uma coisa semelhante ao que eu tenho na formatação de editores de texto padrão, né, que a gente tem lá no Word, etc. Que é o quê? Continuo tendo a opção de fonte, a opção de estilo de fonte, negrito, itálico, sublinhado, mas aqui agora eu já tenho tamanho e tenho uma outra coisa, que é a variação de espaçamento entre os parágrafos e a variação de espaçamento entre as fontes, tá? Entre as letras. Então, só para a gente entender isso aqui, ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, a caixa de texto, ó, uma vez que eu cliquei aqui dentro, tem essas alças, eu posso mudar a forma dela. Basta clicar nesses quadradinhos aqui, ó, eu consigo mudar, virar a setinha, eu consigo mudar o formato. Tá vendo? Então, depois que eu digitei, eu posso ir lá e alterar. Então, só para a gente entender, se eu der um Enter e continuar digitando, eu criei um parágrafo, beleza? Se eu selecionar esse primeiro parágrafo aqui, por exemplo, ó, eu tenho essas opções de espaçamento aqui, ó, entre as letras. Então, só para a gente ver a diferença da normal, que está aqui, que é automática, vou colocar aqui 0. Olha lá, 0. Ele diminuiu, que antes, no meu caso, aqui estava 80. Se eu quero espaçar mais as fontes, eu venho aqui e aumento o tamanho. Ele vai espaçar mais. Aqui é um espaçamento maior entre as fontes, consequentemente, ele vai esticar o texto. Criar um espaçamento maior. Agora, se eu quero comprimir, eu tenho também aqui valores negativos. Não quero deixar as fontes todas emboladas, por exemplo. Então, eu coloquei aqui menos 75, menos 100. Quero um valor menor ainda, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 120, ele vai espremer mais ainda. O que acontece depois?
Claro que isso vai interferir na leitura, né? É uma coisa muito inteligente de se fazer quando você quer que a pessoa leia. De qualquer forma, ó, 0, eu posso deixar espaçamento natural, mas eu posso deixar também as fontes mais espaçadas. Tá? Vai ter um espaçamento maior aí. Eu tenho também aqui, ó, entre as linhas. Então, aqui, isso aqui, gente, o alto, ele vai pegar o tamanho da fonte e automaticamente a linha de baixo vai ter um espaçamento relativo ao tamanho da fonte, tá? Então, se a minha fonte, por exemplo, é 14, e eu coloco espaçamento alto, esse espaçamento que ele vai colocar entre as fontes aqui é correspondente, não a 14 pontos, mas a relação entre os 14 pontos da fonte. Tá? Não é 14, porque você vê que não cabe um outro texto entre o espaço de um texto e outro. É um espaçamento automático, simplesmente para você ter a leitura de uma linha e de outra separada. Agora, se eu quero exatamente um tamanho específico, eu posso vir aqui, ó, colocar, por exemplo, eu quero 9. Né? Então, ele tem exatamente espaçamento ali relativo a uma fonte de 9 pontos. Ele vai fazer o quê? Espremer isso. É como se as linhas tivessem, as letras fossem 9 pontos, ele põe espaçamento como se fosse para 9 pontos, mas na realidade a minha fonte tem 18, por exemplo. Então, ela vai juntar esse espaçamento, então ele vai comprimir. Tá? Só para você ter uma ideia, a minha fonte tem 14, eu coloquei 9, então já espreme. E se eu coloco metade, entre 6, olha lá, é como se tivesse uma em cima da outra. Agora, se eu quero um espaçamento maior, vamos supor, eu quero 30, então cabe ali já um texto inteiro na linha de um texto para o outro, tá certo? Até aqui tá tranquilo? Outras coisas que a gente vai ter aqui, ó, são as... a gente pode forçar um formato, um estilo para a fonte usando isso aqui, ó. Então, digamos que eu tenho que fazer o texto da seguinte forma. Vou voltar aqui no texto 2. Sair desse aqui. Para a gente ver esses estilos aqui, tá? Então, vou pegar esse texto e colocar aqui embaixo. Voltar aqui nesse texto, ó, no primeiro texto. E vou digitar aqui 2, por exemplo. Está com o mesmo tamanho? Vou colocar todo mundo do mesmo tamanho aqui. Tá. Então, olha só, eu tenho aqui a palavra, tem um número. E aí, quando eu vou nas opções de texto aqui, ó, eu tenho lá como forçar, por exemplo, o estilo. Ó, se eu quero pegar o 2 e colocar sobre escrito, então vem aqui, ó, ele tem a opção de colocar sobre escrito. Se for subescrito, tá? Então ele tem esse botãozinho aqui, ó, sobre, sublinhado, rachurado, né? E aí eu tenho aqui caixa alta, que ele vai aumentar o tamanho da fonte, itálico, caixa alta é esse aqui na realidade, né? Olha lá, caixa alta, mas do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho os estilos que ele altera para mim, ó. Itálico, mas é o bold, né? Que é o negrito, itálico, caixa alta, capitulação do mesmo tamanho da fonte, sobrescrito, subescrito, sublinhado e achura. Isso aqui caso a sua fonte não tenha o estilo aqui, ó, esses primeiros, você pode forçar através desses botões. Tá certo? Vou pegar um texto aqui. Tem um texto, pelo menos, para poder utilizar aqui. Copiei um texto. Vou formatar aqui o parágrafo, vou colocar automático, pronto. Então, peguei um texto, copiei um texto ali para não ficar essa coisa
não esquisito aí. Texto que tenha sentido para a gente ver como é que funciona mesmo. Vou colocar a caixa de texto aqui mais ou menos do tamanho. Então, ó, a caixa de texto é bacana, porque se você precisa inclinar o texto, por exemplo, basta você colocar o mouse um pouquinho fora aqui, ó, vai mudar o ícone, vai ficar circular. Clicou, você pode rodar o texto. Aqui nesse caso, vou voltar aqui, uma maneira de você rodar em ângulos precisos, vou colocar aqui de novo, é você segurar o Shift, tá? Na hora de rodar o texto. Então, se você começa a rodar, segura o Shift, ele vai rodando de 5 em 5 graus. Tocou aqui, aí clicou, segurou o Shift e roda. Ok? Ó, clicou, segurou o Shift e roda. Clica primeiro e depois segura o Shift. Aí você consegue pegar o texto e girar ele de 5 em 5 graus. Aproveitando que eu já estou com esse textinho aqui, ó, vou usar o parágrafo, que é a outra aba aqui. Então, tem caractere, eu consigo mexer nas fontes, parágrafo, eu mexo no parágrafo. Aqui eu tenho aquele mesmo esquema de esquerdo, centralizado, direito, esquerdo justificado, justificado central, direito justificado, e esse aqui é todo justificado, ou seja, se eu tiver no caso aqui, esse não é muito interessante para esse tipo de texto não, porque ele força a justificação onde tem um parágrafo com menos palavras e acaba ocorrendo esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Então isso aqui a gente vai usar quando o texto é muito estreito, você quer compensar o espaçamento ali na primeira linha, tá? Mas a gente tem todos os tipos de alinhamento de parágrafo. Além disso, eu tenho aqui também, ó, esse aqui, que é o espaçamento da margem, quando eu estiver trabalhando com margem, espaçamento da primeira linha, olha lá, vou arrastar aqui só para a gente ver, tá? Esse aqui é o espaçamento depois do parágrafo, esse aqui é antes do parágrafo. Então, se eu tiver mais de um parágrafo, Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou aumentar a caixa de texto aqui, pode Ctrl+V. Então, aqui eu tenho 3 parágrafos, pode ver que o espaçamento entre eles está o mesmo espaçamento das fontes, mas se eu seleciono aqui, ó, e aumenta esse espaço, ele vai aumentar o espaçamento entre os parágrafos. Aqui, um é antes e o outro é depois, né? Então, aqui é aquele mesmo esquema do famoso editor de texto lá, o Word. Dentro das linhas continua a mesma coisa, mas entre os parágrafos eu aumentei o tamanho. Esse aqui é da margem direita, esse aqui é da margem esquerda, em relação à caixa de texto, tá, gente? Então, ó, só para a gente entender, esse espaçamento aqui, ó, é da margem direita, e esse aqui é da margem esquerda, e esse é da primeira linha. Tá? Então, você pode mexer em todos. O macete para selecionar, para ficar mais fácil, é o seguinte. Aqui, ó, eu quero selecionar uma palavra.
Você vem em cima da palavra e dá 2 cliques. Certo? Agora, se eu vir em cima da palavra aqui, der 3 cliques, 1, 2, 3, ele seleciona a linha. Se eu der 1, 2, 3, 4, nesse caso aqui é o parágrafo. Mas se eu vier nesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele seleciona o parágrafo. Agora, se em qualquer palavra eu der 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai tudo, tá? Então, 1 clique, 2 cliques é a palavra, 3 cliques a linha, 4 cliques o parágrafo, 5 cliques o texto inteiro, tá? Tem o macete também, é o Ctrl A para selecionar tudo. E aí ele funciona tanto para texto, quanto para imagem, quanto para qualquer elemento que você estiver selecionando. Então, ó, 1, 2, palavra, 1, 2, 3, linha, 1, 2, 3, 4, parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, o texto todo. Tá? Ou, se quiser o texto todo de uma vez, Ctrl A, ele seleciona tudo. Beleza? Do contexto, eles não vão servir para nada. Então, ó, seleciona o texto, 2 cliques. Aqui no Photoshop em inglês está como Layer Style, não sei como é que está em português. Estilo de camada, né? Então a tradução foi literal. Então, aqui, ó, alguns que a gente utiliza, que a gente vê, às vezes é interessante utilizar, justamente para dar destaque no texto em cima de uma foto. A gente já vai colocar uma foto aqui no fundo, para ver justamente qual que a gente utiliza. Mas só para a gente ver como funciona a questão do Layer Style, eu tenho aqui, ó, os estilos separados por categorias, né? No caso, categorias e o próprio estilo. E quando você clica, ele já aplica esse estilo no texto. Por exemplo, o stroke, que é essa outline, esse outline que ele dá no texto. Então, quando eu clico aqui em stroke, por exemplo, ele já marca e já cria uma linha por fora do texto. Se eu quero configurar essa linha, por exemplo, no meu caso aqui apareceu preta, mas eu quero colocar de outra cor. Eu quero mexer na espessura dela. Como é que eu faço? Então, marco o stroke e depois eu clico em cima dele, que aí vai aparecer aqui, ó, as opções desse stroke. Cada estilo vai ter opções específicas. Então, não tem como a gente... isso aqui, nesse aqui é isso, no outro também é a mesma coisa. Não. Nesse caso aqui do stroke, por exemplo, ele pega as opções que são relativas ao stroke. Como é que tá aí? Traçado. Então, no caso do traçado aí, ó, ele faz aqui tamanho, então você pode aumentar ou diminuir, né, deixar ele mais fininho para dar um destaque no texto. Você tem aqui, qual que é a posição que ele vai ficar? Você vai ser fora do texto, da linha do texto, né, a partir da borda do texto, que é o outside, ou por fora. Se é interno, ou seja, ele vai pegar da borda do texto para dentro, ou se é no centro, ou seja, ele pega da borda do texto, parte para dentro, parte para fora. Isso a gente vê bem quando eu aumento a espessura, eu consigo identificar qual que é qual. Tá? Então tem aí, ó, por fora, por dentro e no centro. E eu tenho, só para simplificar, depois eu mostro esse Blend Mode, ele vai funcionar melhor quando tiver alguma coisa no fundo. Como eu tenho só uma folha branca, esse Blend Mode, por enquanto, não vai fazer diferença. Tá? Então aqui, ó, tipo de preenchimento. Aqui eu já tenho duas opções. 3, na realidade. O primeiro tipo é a cor, então eu posso escolher uma cor para o preenchimento. Certo? Olha lá. Escolher uma cor. Ou eu posso escolher também um gradiente. E aí ele vai mudar aqui, ó. Eu posso criar várias cores, na realidade, para preencher. E colocar uma direção para esse gradiente. Então eu coloco aqui gradiente, ó. Eu posso configurar o gradiente, por exemplo. Eu posso colocar isso aqui. Eu posso usar esse. Acrescentar outra cor. E ele vai preencher ali, ó. Né? Coloca um preto e branco. Lembrando que eu nunca faria disso aqui, tá, gente? Só para mostrar mesmo, tá? Usar um gradiente desse aqui no texto eu nunca usaria. Mas só para mostrar para vocês que tem a capacidade de alterar, né? Então, aí depois que você escolher o gradiente, eu tenho aqui tipo de gradiente. O padrão é linear, que é o quê? Em linha. E aqui eu tenho o ângulo dessa linha. Então, tá 0, eu posso inclinar, ó. Posso fazer lá vertical, 90 graus. Na outra direção, posso colocar na inclinação 40 graus positivo ou negativo. Né? No caso desse gradiente não vai fazer tanta diferença.
E posso mudar o tipo de gradiente também. Posso, por exemplo, colocar radial, que ele vai de dentro para fora. Posso colocar aqui em ângulo. Refletir, ou seja, ele repete de um lado e do outro. Diamond e o shape. Tá? Então ele tem aqui vários tipos de gradiente. Outra coisa é a escala. Você pode aumentar o gradiente dentro do texto também. Outro tipo de stroke que a gente pode ter, isso aqui vai servir tanto para stroke quanto para um outro que a gente tem que chama sobreposição de cor. Acho que está assim em português. Tem esse aí? Tem, então. Sobreposição de cor, que no inglês é color overlay, também tem esses mesmos tipos de preenchimento, tá? Nesse caso aqui, ó, pattern é o padrão que você pode criar ou usar os que o Photoshop dá para você. Os que o Photoshop dá são meio ruinzinhos. Depois eu mostro como criar o padrão e a gente pode até fazer um texto com isso. Mas o simples, né, que é a cor. Esse aqui é o mais simples de todos. Escolheu lá a cor, escolheu a espessura. Beleza. Aí eu vou ter aqui dois tipos de sombra. Eu tenho sombra projetada, não é isso? Sombra interna, e como é que está o outro? Acetinado. Aí tem isso, tem sombra aí? Como é que está em português? Sombra o quê? Sombra projetada, é isso mesmo. Então, tá o Drop Shadow. Olha lá, o Drop Shadow é aquela sombra básica que a gente tem, ó, que a gente pode colocar próximo do texto, deixar o tamanho menor, tá vendo? Tem os parâmetros aqui da sombra. A direção da sombra, eu escolho aqui o ângulo da sombra, ele dá aquele acabamento de sombra ao texto. Eu tenho uma sombra que é a projetada, que é a sombra externa, como se o texto estivesse flutuando. Mas eu tenho também, ó, vou desmarcar aqui, ó, uma sombra interna. É como se a sombra estivesse dentro do texto. Olha lá. Aí dá aquele baixo relevo no texto. Então, vou aproximar aqui só para... Tá vendo? Olha lá, a sombra interna, ela fica dentro do texto, tá vendo? Eu tenho aqui a distância, quer dizer, o tamanho, a distância, né, o ângulo. Então, posso fazer a luzinha de baixo para cima. E olha lá como é que o texto fica, como se ele tivesse furado no papel, tá? Isso é o Inner Shadow. O Glow é o brilho, né? Como é que tá aí? Brilho interno e brilho externo. Brilho interno. Então. Porque tem o Outer Glow, que é o brilho externo também. Tem. Então, é diferente. Não. A organização disso aí tá falha, né? É só a mesma coisa, só que um é dentro, o outro é fora, né? Você acende, por exemplo, vou mudar a cor aqui pra gente ver, ó. Você pode fazer olha lá. Porque como o fundo tá branco, o brilho, ele tem esse padrão de mistura aqui, ó. Screen. Então já vou até bom vocês notarem. O fundo branco, o screen não funciona, ele anula. No caso de vocês não está screen, está escrito porque tem multiplicação, tem iluminação, screen, não sei como é que eles traduziram. De qualquer divisão? Então é isso mesmo, divisão. Mas quando você coloca para multiplicação, aí ele acende, tá? Com fundo branco. Então, você vier aqui onde tem modo de mistura, você coloca multiplicação, ele acende, tanto interno quanto externo, tá? De preferência externo, para a gente ver o que é o glow. O glow é o brilho, como se você estivesse acendendo a fonte.
Tá? Então eu tenho aqui ó, também o mesmo negócio, size, tamanho, spread, que é espalhar, né? Nesse caso aqui eu não tenho a posição porque ele acende em volta, tá? Então o Alter Glow faz isso. Agora, gente, é o seguinte, isso aqui a gente não vai usar todos ao mesmo tempo, né? E pode. Então a gente vai usar de acordo com a necessidade. Uma hora você pode usar só o stroke, por exemplo, sem nada preenchendo, ou você pode usar só o preenchimento de uma cor, ou pode usar só a sombra. Isso vai depender da peça que você vai estar trabalhando, tá? Talvez dois, de repente você pode até usar dois, se for o caso da peça mesmo, casar com dois efeitos, você pode utilizar. Mas não inventa de colocar tudo de uma vez, não dá certo. Aqui, ó, o Color Overlay, o Gradient Overlay, ele vai substituir a cor que já tem, no caso do Color Overlay. Então, você pode, por exemplo, fazer uma mistura de cor ou simplesmente trocar a cor que já existe no texto. Né? Nesse caso aqui é irrelevante, porque eu posso ir lá e mudar a cor do texto diretamente no texto. Então, o Color Overlay para o texto não tem muita necessidade. Já o Gradient Overlay é interessante, porque aí eu uso o quê? O efeito de gradiente direto no texto. Então, ao invés de estar usando lá no stroke, eu estou usando aqui no texto. O que eu posso fazer, aí que vem aquele negócio de combinar dois efeitos. Se eu coloco o stroke com gradiente também, veja bem, olha que interessante. Uso o mesmo gradiente, só que em vez da direção dele, quer ver? Aí eu vou ter um efeito interessante no texto, como se o texto fosse metálico. Né? Dá para a gente fazer essa combinação, né? Essa troca. Né? É claro que aqui eu não vou colocar branco, senão ele vai anular com fundo branco. Eu coloco um cinza mais claro. E eu vou ter aquele efeito metálico no texto. Usando o stroke e, ao mesmo tempo, o gradiente. Dá a impressão que eu tenho uma borda chanfrada e um texto com relevo, dando esse reflexo. Então, quando você brinca com essas duas, né, esses dois elementos, o gradiente overlay e o stroke com gradiente, a gente consegue sim aí misturar alguns efeitos, fazer algumas coisas interessantes. Tá? Mas é claro que seria um texto decorativo que funcionaria para um tipo de peça. Né? Teria que ver se casaria com o que você vai estar fazendo na hora. Mas é só um exemplo de como usar dois efeitos sem ficar tão inútil, tão brega, né? Ok? Salvar, você está falando? O efeito? Então, aqui no próprio Layer Style, você pode clicar como um novo estilo, tá vendo? Você tem aqui, ó, New Style. Você vai fazendo ele vai ficando como um preview aqui, tá vendo? Então, quando você clica aqui em New Style, ele salva. E ele pergunta, você quer incluir os efeitos de layer também? Sim. Ou os efeitos de mistura de layer, se você quiser também. Geralmente ele salva nesse arquivo. Aí o que você pode... E aí eu vou te mostrar agora. Então, eu vou salvar aqui, por exemplo, ó, pós, foto, texto. Ok. Aí você vem em Window e tem aqui a janelinha chamada Styles. Window, estilo. Window, janela, foi mal, janela, estilos, no caso de vocês. O meu aqui é Window Styles. Ele vai aparecer aqui, é o último estilo que está aqui nessa biblioteca, ó, que é a biblioteca padrão do Photoshop. Ele já tem esses estilos. O que você pode fazer? Ou você salva toda a biblioteca, clicando aqui ó, no menu, Save Styles, tá? Ou você pode, por exemplo, apagar todos os estilos dessa biblioteca, deixar só aquele que você quer salvar e salvar também. Agora, para apagar os que estão aqui, aí você não pode apagar por aqui, não tem como você apagar por aqui, não. Para apagar os estilos que já estão aqui, você tem que vir aqui, ó, em Edit, Presets, Preset Manager, e aqui você vai ter os estilos. Inclusive o que você acabou de salvar. Está aqui na lista, tá vendo? Porque eu
Tá. Então, tem. Posso salvar também com esses aí. Não, é porque esses já aparecem. Você pode carregar também, junto. Pode carregar a biblioteca, volta. Esses que já vêm com o Photoshop, você não consegue deletar eles, né? Isso. Pode, é o que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui, ó, editar presets, predefinições, tá aí, né? Gerenciador de predefinições, o Preset Manager. Predefinições, editar, predefinições. Tem isso aí? Tá desse jeito? Isso. Predefinições, gerenciador de predefinições. Aí vai aparecer essa janela aqui, ó. Aí aqui na lista, isso, aí você vai trocar aqui, ó, para estilos. Dentro dessa caixinha, a gente consegue escolher quais que vão ficar para eu poder salvar. Nesse caso, eu fiz 2. Então, eu vou clicar no primeiro, segurar o Shift, clicar aqui nesse, que eram os que já estavam no Photoshop, só esses 2 que eu vou deixar. E vou dar aqui, ó, Delete. Ficou só os 2 que eu criei, tá vendo? Selecionei o primeiro, cliquei nele, segurei o Shift, cliquei no último que eu queria apagar e cliquei aqui em Delete. Certo? Aí, eu quero salvar esses 2 aqui como uma biblioteca específica. Eu faço a mesma coisa, seleciono os 2. Deletou tudo? Não, pode fazer de novo, não tem problema não. Aqui, ó, seleciono os 2, e aí eu venho aqui, ó, salvar 7. Aí não tem jeito. Aí eu venho aqui, ó, Photoshop volta, quando você carregar de novo, porque já está salvo. Aí eu venho aqui, ó, salvar 7. Aí eu posso salvar com o nome que eu quiser, e ele vai ser esse tipo de arquivo aqui, ó, ASL, que são os estilos do Photoshop, Adobe Styles, tá? Vou colocar aqui no meu desktop, ó, pós-foto. Quando eu der load, eu posso ir lá e carregar ele, ou se eu tiver um outro que alguém mandou para mim, eu venho nessa mesma janela, ou eu posso vir nessa janela aqui, já de estilos, ó, e dar aqui, ó, Load Styles. A janelinha que eu abri de estilos, eu tenho aqui, ó, Load Styles, eu posso carregar eles também. Tá? Então, esses estilos, vocês vão achar bastante aí na internet, para texto, para fundo, para botão, já vai ter um monte pronto, você pode baixar esse arquivo, carregar e utilizar, tá? Então, estilos também você pode criar e você pode tirar. Claro que vocês não vão usar esse aqui que eu fiz, porque ficou uma droga. Mas tudo bem. Aqui, só para finalizar essa questão aí dos estilos, então a gente já viu como salvar e tal. Se eu não quero mais os estilos, basta eu vir aqui, ó, uma maneira de você fazer, você tirar momentaneamente os estilos, é clicar aqui no Effects, ó, que ele cria um olhinho para cada efeito e cria um para todos os efeitos. Você vem aqui no Effects e tira, ó, ele some tudo, tá? É uma maneira de você fazer isso. Outra maneira é você pegar o Effects que está aqui, clicar em cima dele e arrastar para a lixeira. Ele apaga direto. Né? Ele some com ele de vez mesmo. Tá? Você pegar aqui o Effects, ó, e arrastar ali, ele já apaga. Isso. Aqui, outra coisa que tem o texto do Photoshop que é interessante, que a gente não vai ter em editores comuns, é o que a gente chama de Text Warp. Né? Isso a gente não chegou ainda nem no tipo de texto de digitação em cima de caminho. Mas aqui, ó, eu selecionei o texto, lá na barra de texto, lá em cima, eu vou ter esse botão aqui, ó, que tem esse T em cima dessa ondinha aqui, dessa curva. Tá? Esse botão aqui, ó. Nesse botão, quando eu clicar nele, claro, com a camada de texto selecionado, ele vai abrir essa caixinha que é para eu deformar o texto. E aí eu vou ter algumas predefinições. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, em arco, ó, já vai pegar meu texto e colocar em arco, aí eu vou ter aqui como configurar o tipo de torção que eu tenho no texto, horizontal e vertical, ó.
E eu tenho algumas predefinições. Vou zerar esses aqui, para a gente ver as predefinições primeiro. Depois a gente vê como alterar cada um. Então, ó, eu tenho texto em arco, circular, bujo, né? Formato, bandeira. Então, é um modo que você tem de deixar seu texto diferente. Além disso, quando você utiliza isso aqui, ó, você pode também mudar os 3 parâmetros, a distorção horizontal, vertical e a torção. Então, pode ser tem que mostrar porque tem possibilidades, né? A gente pode usar para o bem, como pode usar para o mal também. Então, o ideal é que você meça bem o tanto que você vai deformar o texto. Às vezes você usa, na realidade, para encaixar em um contorno, você necessita que ele fique ali próximo ou seguindo uma forma e tal. Tem uma outra maneira que a gente pode fazer também de deformar o texto, que aí, no caso, nem sei porque ele ficou desse tamanho, que é o seguinte, você usar o Ctrl T, né? Que é a mesma distorção que a gente tem para a imagem. Então, aqui, ó, Ctrl T, a gente vai ter para o texto também, que é o Warp. Então, aqui eu já pego aquele efeito que eu já tinha aplicado, só que eu tenho como controlar cada pedacinho dele aqui no quadro. Então, posso pegar o pontinho dele aqui e mexer, ó. Aqui eu tenho um controle manual, né, sem ser por parâmetro, de mexer no texto. É por causa no texto ele aplica dessa forma. Agora, uma boa pergunta. Não, o gradeado é quando você clica no botão direito e dá... Eu não vou lembrar em português. Isso. Deformar. Ctrl T, depois botão direito. E aí, o meu caso que é o Warp. Eu não sei como é que está em português. Warp. Deformar. Não, deformar não. Depois de perspectiva, qual que é? Então é ele mesmo. É ele mesmo. Agora aqui, você quer fazer ele pelo centro? É até bom você perguntar, viu, Matt? Aí eu transformo o texto em imagem. Porque até agora a gente trabalhou com texto aqui normal, não foi? Como texto mesmo. Mas se eu quiser trabalhar, tem alguns efeitos que eu não vou conseguir colocar no texto mesmo do Photoshop. Eu vou ter que transformar ele em bitmap para poder trabalhar com ele. Para transformar o texto em bitmap, ou seja, pegar ele e transformar numa imagem chapada, sem ter as propriedades de texto, que seria o último caso, ou seja, terminei de digitar o texto, já apliquei as cores e os efeitos que eu quero, agora eu vou brincar com ele como bitmap. Aí a última coisa que você vai fazer, ou seja, já defini isso, aí eu posso rasterizar o texto. Clicar com o botão direito, rasterizar o texto. Rasterize type, né? O Rasterize Type ele vai transformar aqui, ó, em uma camada normal. Você vai ver que não está escrito, não está como T, mas ele está como uma imagem. Nesse caso aqui, quando eu der o Ctrl T, ele vai fazer só no objeto. E aí, quando eu der o Warp, ele vai fazer centralizado. Aí eu posso pegar aqui cada pedacinho, ó, e mexer. A única coisa ruim disso aqui é que ele deforma, ele perde resolução. Então, para rasterizar texto e usar deformador, o ideal é que a resolução do seu texto, da sua imagem, seja muito grande. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com 72 dpi. Então, eu tenho 800 e poucos pixels por 600 alguma coisa, se eu não me engano. Você quer fazer esse tipo de deformação em texto, o ideal é que a gente trabalhe com um tamanho muito maior. Então, eu vou poder deformar e ele não vai quebrar igual quebrou aqui agora. Olha lá, ó. Eu mexo aqui um pouquinho, o que acontece? Pixeliza tudo, fica tudo quebrado. Né? Então, nesse caso, não funciona porque a imagem é pequena.
converter para Smart Object. Mas aí sua imagem já tem que ter resolução muito grande para isso. A outra opção é usar o Illustrator, porque o Illustrator ele não tem problema com dimensão. Quando eu trabalho com vetor, por isso quando eu uso lá o texto mesmo, não importa o tamanho que eu coloque, ele está usando a fonte para aumentar. Então ele tem todos aqueles tamanhos. No Illustrator, eu posso pegar um objeto, diminuir e aumentar, e ele não mexe na qualidade, porque o vetor ele é dinâmico. O bitmap ele depende da resolução do documento. Então, quando a gente for... Você está falando em importar um vetor para cá? Você está falando... Por exemplo, vou pegar uma imagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma foto aqui, ó. Vou pegar essa foto. Não sei o tamanho que ela tá, não, mas vou jogar ela aqui no Photoshop. Olha lá. Quando eu jogo uma foto aqui, ela é um layer, tá vendo? O layer, dependendo da posição que ele ficar, o texto vai ficar em cima ou embaixo dele. Eu joguei a foto aqui, eu só peguei a foto do meu Explorer aqui, ó. Você já tem uma foto aí? Pega uma foto. Então baixa a foto e espera. É bom que eu pego uma melhor também. Não, aí se você achou na internet, tem que salvar primeiro. Tá onde? Aqui, ó, uma maneira fácil, aqui, eu vou abrir uma imagem aqui. Ó. Não, é só abre a imagem normal, ô Mary, pode abrir daqui, ó. Não, então, antes vamos fazer o seguinte, pra gente fazer... Você já salvou ela? Tá, não, tô falando, a imagem você pegou de onde? Vamos fazer nessa que já está pronta, hein? Não, você já tem o texto digitado? Vamos fazer nesse que já está pronto aí, ó. Então beleza. Você pode fazer em cima da própria foto. Aqui, ó, apaguei o meu. Ó, vou abrir uma foto. Aqui, ó, vou pegar uma foto aqui, ó. Pronto, abri essa foto aqui. Certo? Aí aqui, ó, ele é um layer, tá vendo? Olha lá, é um layer. Quando eu clico em texto e clico aqui em cima, é a mesma coisa, ele já cria o texto em cima da foto. Ó. Só que ele cria por cima da foto, olha lá. Já, porque a foto já entra como background. Então aí você pega e arrasta ela para debaixo do último texto. Pega o layer, a camada e arrasta ela para debaixo. A não ser que o... Porque você arrastou para em cima do documento direto. Aí ela vira Smart Object. Aqui, ó, por exemplo. Se eu abrir aqui, ó, por aqui, já está como Smart Object. Se eu pegar essa imagem aqui, ó, peguei aqui do meu Explorer e arrasto direto para o Photoshop e jogo aqui em cima, ele vira Smart Object, ó. Dou dois cliques, olha lá, ele vira... Importar também vira Smart Object. Só quando você abre ou quando você faz isso aqui, ó. Por exemplo, vou abrir como se fosse um outro arquivo.
O texto, ele só o texto. O que está em volta dele é transparente. Nada. Só o texto. Não, você tá falando. E pode. O texto do Photoshop, ele digita só o texto. Então, num arquivo do Photoshop. Quando você pegar esse texto e arrastar para cima da imagem, salva um PSD. Um arquivo do Photoshop só com texto. Só o texto. O Smart Object é o seguinte. É o que eu estava explicando aqui para ela. Eu vi uma imagem que ele guarda as informações da imagem. Então, se eu diminuir ela e depois aumentar, ele volta para a resolução original. Se você faz isso numa imagem normal, quando você diminui muito e aumenta, ele perdeu a resolução. Ele destrói. O Smart Object não, ele guarda essa resolução. Aqui, ó, você falou que você tipo objeto inteligente, objeto esperto, alguma coisa do tipo. Eu acho. É só clicar com o botão direito na imagem e vai converter para. Aí deve ter alguma coisa, objeto inteligente. Aqui, ó, toda camada, ele vai ter aqui uma opção que chama opacidade. Se você vem na opacidade aqui, diminui, ó, fica transparente, ó. Não tem o texto. Aí você vem na opacidade, diminui. Pode. Pode. Texto, se ele continua como texto, você pode alterar qualquer coisa. Qualquer hora. Agora, o negócio você falou que você importou. Quando você importa, ele vira Smart Object. O que acontece é quando você abre junto, por exemplo, vou abrir aqui, ó. Em vez de importar, você abrir. Quer ver? Eu vou pegar uma imagem aqui. Tem umas imagens aqui. Eu já não sei. Não te dou certeza, porque tem tanto tempo que eu não mexo no código. Eu vou pegar essa imagem aqui, eu abri ela. Então ela está separada. Se eu pegar ela aqui, ó, fizer isso, ó, tirei ela para cá e jogar ela aqui em cima, ela não vira Smart Object. Porque ela já está aberta dentro do Photoshop, ela não foi importada, entendeu? Agora, se eu pegasse lá daqui direto, do Explorer, e jogo para cima do arquivo, é como se eu estivesse importando também. Entendeu? É como se fosse o place do Illustrator. Beleza, gente? Você entendeu isso, Sandro? A questão do texto? Aqui, ó, é um texto normal. Digitei ele. Ah, tá. Porque quando você digita o texto, ele fica transparente. Coisa demais. Vou jogar ela no YouTube. Hã? Eu vou jogar o link, eu jogo lá no grupo. Lá pro Facebook, lá pro grupo.
Aí lá no grupo vocês vão clicar e já vai abrir o YouTube com o vídeo lá. Eu vou ver se eu consigo jogar amanhã, porque hoje não dá mais de mandar.